Olá pessoas, Lino Rodrigues na área, já aproveitando para te trazer um excelente 2021 que traga muitas inspirações, muitas realizações e que seja motivo de tudo que é maravilhoso em sua vida. Para você que já começou 2021 ou que já está depois de 2021 pensando no futuro, continue assistindo esse vídeo. Continue, pois ele também é motivo para o início de um grande passo na sua vida. E eu vou te falar daqui a pouquinho o porquê. Antes de mais nada, os recadinhos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, clica aqui no botãozinho para se inscrever aqui embaixo, ativa as notificações, fica ligado ou ligada nos meus vídeos, nas minhas dicas, nos meus experimentos e nas minhas teorias, pois de repente isso pode te ajudar ou ajudar alguém na sua vida a elucidar alguma questão que já há tempos não consegue resolver. Para você que não me conhece, vou me apresentar agora. Sou Lino Rodrigues, sou autor e escritor dos livros, como por exemplo o meu recém-lançado, depende da época que você está vendo esse vídeo, final de 2020, início de 2021, O Cemitério de Pássaros. Tenho também Live Nuts, Ela Só Queria Ser Alguém, final de 2018, início de 2018, Sua Vida e Meus Sonhos, que na verdade ele já está na sua segunda edição. Ele foi revisado e algumas partes inéditas foram inseridas. Então, se você comprou a primeira edição, sugiro que adquira a segunda. E corra, pois os valores do e-book, das versões em e-book, serão atualizados. Estão disponíveis na Amazon. Mais informações você consegue pelo site que está aparecendo aqui embaixo, ou pelas minhas redes sociais. Também você encontra essas informações pelo site. Agora vamos ao assunto principal. O que me motivou a compartilhar com vocês um pouquinho de experiência e conhecimento nesse início de 2021 e algo que eu diria ser atemporal, um conhecimento que não será, digamos, tão facilmente esquecido, tão facilmente substituído, porque é algo que me chamou a atenção no final do ano e início deste ano, assim como vem chamando a atenção já toda a virada de ano. E você vai entender por quê. Essa é a hora de chamar o amigo ou amiga, ou você mesmo, que naquela virada de ano você falou assim, dessa vez eu vou fazer dieta. Quem é que não ouviu ninguém, absolutamente ninguém, falando coisas assim? Dessa vez eu vou fazer dieta, dessa vez eu vou começar a cuidar melhor do meu corpo, vou para academia, dessa vez eu vou fazer aquele curso que eu estou adiando há muito tempo, dessa vez eu vou visitar aquela minha tia. Claro, se a pandemia deixar, pois a gente sabe que as questões de isolamento e protocolo de segurança continuam por aí nos rondando a todo momento. Então, chegou a hora de convidar aquela pessoa para assistir esse vídeo. Vamos lá? Você sabe realmente a diferença entre expectativa e planejamento? Você pode me perguntar, poxa Lilo, mas expectativa e planejamento? Qual a relação dessas coisas? O que isso tem a ver? O que a expectativa tem de relação com o planejamento? E aí que tá. É uma coisa interessante. Algumas pessoas no final do ano e início do ano acabaram trazendo esses dois aspectos em conversas comigo e eu acabei me inspirando a fazer esse vídeo. Muitas pessoas confundem de fato expectativa com planejamento. Por exemplo, citando o caso da dieta, do regime. Este ano eu vou fazer regime, eu vou fazer dieta, eu vou para academia. Você acha que isso é uma expectativa ou um planejamento? Muita gente automaticamente vai dizer, não, é expectativa. Mas acredite, para muitas outras pessoas, isso seria planejamento. E aí eu tive a ideia de exemplificar a diferença dos dois. Até mesmo o conceito, né, Carl Jung cita isso em alguns livros, sobre a questão, mesmo que nós
vivamos na mesma comunidade, partilhemos do mesmo tipo de conhecimento, a forma como determinada palavra é interpretada por mim é diferente de como é interpretada pela pessoa que conviveu comigo. Nós temos visões diferentes e ideias diferentes do significado ou da significação da mesma palavra. E isso traz uma confusão bem grande quando você está falando de conhecimento e de autoconhecimento, por incrível que pareça. Tanto é que eu vou citar um exemplo aqui. O meu livro, primeiro, Sua Vida e Meus Sonhos, ele é facilmente lido pela maioria das pessoas, porém dificilmente interpretado pela maioria das pessoas. Interpretado no seguinte sentido: a maioria das pessoas não percebe as milhares ou centenas de nuances, né? Eu acho que exagerei um pouco, né? Milhares, eu acho que é demais. Não parei para contar quantas nuances eu coloquei no livro, mas as pessoas não param e muitas vezes elas não percebem as camadas, as nuances psicológicas que eu coloco no livro e as, digamos assim, as pegadinhas que existem no livro nos aspectos existenciais e psicológicos. E isso vai nos trazer novamente ao ponto inicial, que é expectativa e planejamento. Então, uma pessoa que promete ou fala que dessa vez ela vai fazer aquela dieta, ou ela vai fazer aquilo que ela sonha, ou ela, por algum motivo, veio aquilo à mente dela, ela cria uma expectativa inicialmente. Essa expectativa, por enquanto, ela não passa simplesmente disso. Ela imaginou que na cabeça dela ela pode eventualmente obter um resultado. E aí vem algumas perguntas para levar ao planejamento de fato. Por quê? Por que você quer fazer dieta, por exemplo? Por que você quer ir para a academia? Ah, porque eu quero estar com um corpão no verão lá na praia. Por quê? Ah, porque eu quero chamar a atenção das pessoas. Quero que me achem bonito ou bonita. Por quê? Você percebeu? Se você não consegue sustentar esse porquê... Ah, porque eu quero ser famoso, por exemplo. Eu quero que as pessoas me olhem porque eu quero ser o centro das atenções. Por quê? Entendeu? A pergunta vai ficando cada vez mais complexa de se responder. Ah, porque eu quero. Entendeu? A pessoa pode responder isso. Ou não, porque o meu sonho é ser uma celebridade. Por quê? Por que você acha que se você tiver com o corpo bonito e estiver na praia, você vai chamar a atenção das pessoas e vai se tornar uma celebridade por causa disso? Por quê? Então, uma hora, pode ser que a pessoa não consiga mais dar sustentação à resposta dela, algo plausível, algo que realmente faça um sentido para a vida dela. Ela vai perdendo esse sentido gradualmente. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Para mim, na minha realidade, não faria sentido eu querer ficar famoso por estar mostrando o corpo na praia. Para mim. Para você pode fazer e eu respeito isso. Ok? A grande questão aqui é a seguinte. Quando a pessoa vai perdendo essa sustentação, ela não consegue planejar. Ela não consegue fazer acontecer. Por quê? Quando você tem essa questão da expectativa e ela não passa de eu diria de um sonho ainda em fase de concepção, essa expectativa ela vai passar por aquele imaginário do como poderia ser aquela situação. De estar na praia e tudo mais. O planejamento ele acontece a partir do momento que a pessoa estabeleceu realmente o real motivo. Um outro exemplo. Eu quero fazer dieta, eu quero ir para academia. Por quê? Porque eu preciso perder peso, porque o médico falou que a minha saúde depende disso. Por quê? Porque eu estando mais saudável, eu serei mais produtivo, eu vou ter mais disposição, vou fazer mais amigos, vou ter mais... o meu humor tende a melhorar. E, consequentemente, unindo isso à minha saúde, que realmente vai estar melhor, e eu confio nisso, eu acredito nisso. Percebeu? Tem uma base ali, a pessoa tem um motivo né? Mas por que você quer estar bem? Por que você quer estar com a saúde em dia? Só porque o médico te falou? Por que você quer se esforçar para fazer isso?
porque eu acredito que eu tenho um potencial para ser uma pessoa melhor, e se minha saúde depende disso para que eu seja essa pessoa melhor, e eu assim podendo fazer, eu decidi que eu quero fazer, e isso vai me trazer não só os benefícios da saúde, como aquilo que eu disse, eu vou ter mais disposição para trabalhar, mais alegria, né? Mais disposição para falar com as pessoas, para me relacionar, vou me sentir uma pessoa mais leve, e isso vai me trazer todo um ciclo de amizades e condições de experimentar coisas novas que eu estou aberto a receber na minha vida. Entendeu? Aí a pessoa já começou a estruturar uma coisa na mente dela com mais solidez. A partir daí que vem o planejamento. A partir do momento que você entende aquilo que você quer, aquilo que você deseja, e dá sustentação para isso, dá argumentação para isso, consequentemente você vai trabalhar para realizar aquilo. E aí o planejamento depende de pessoa para pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que eu falo assim... eu não falo para ninguém pegue um papel e anote. Porque tem pessoas... E aí entra no outro aspecto psicológico, não quero me aprofundar. Tem pessoas que sofreram um trauma na infância da professora castigar para ficar escrevendo aquelas palavras e dezenas e centenas de vezes. Aquilo vira castigo na mente da pessoa. Até que isso seja trabalhado, é ruim a pessoa ficar anotando coisas, tá? Tanto é que tem gente que não grava aquilo que anota. Pelo contrário, aquilo que anota é para ficar fechado, engavetado e nunca mais lembrar, ou então, de preferência, queimar ou jogar fora mesmo. Tem perfis psicológicos, e detalhe, gente, não fui estudar psicologia, eu sou uma pessoa que se observa e observa as pessoas ao longo praticamente da vida inteira. Desde que eu comecei a me entender um pouquinho por gente, para começar a perceber as coisas e as pessoas, eu comecei a fazer isso. Então, isso é real, isso acontece. E a maioria das pessoas por aí não fala isso. Tem pessoas que mandam fazer caderninho de sequências e tal, isso e aquilo, para quem sofrer esse tipo eu vou chamar de trauma, isso não funciona. Isso não funciona. Vai ter completamente uma percepção contrária daquilo que se pretendia, ok? Voltando à questão do planejamento e da expectativa. Sendo assim, quando você cria só uma expectativa na sua vida, naturalmente aquilo tem prazo. E o prazo é geralmente curtíssimo, porque nos primeiros desafios a tendência é que você vá sucumbir. Porque você não tem um argumento sólido que te motive a continuar naquele caminho. Porque parece ser legal quando você só imagina o resultado. Não é legal? A pessoa falou que queria estar na praia, mostrar o corpão e tal. Legal se imaginar assim, para aquela pessoa. Mas... e o sofrimento para ficar com o shape daquele jeito? Não é tão simples assim. Tem que ir para academia, né? Tem que levantar peso, tem que se disciplinar, tem uma série de situações ali. E é aí que vem a questão, como eu disse, do planejamento. O planejamento te faz parar, sentar, ou montar isso na sua cabeça, ou montar no computador, ou montar, estou apontando para cá porque o computador está exatamente atrás de mim, só que como eu estou vendo ele ali, então ele está aqui. Então, a pessoa começa a planejar, seja no computador, seja na mente. Na mente, ela fica pensando, imaginando e estruturando aquilo, organizando aquilo com a agenda dela, com a rotina dela. Como isso vai funcionar no meu dia a dia? Isso é planejamento. Ou quando realmente a pessoa pega o papel e anota. Bom, para mim atingir esse objetivo, então, primeira coisa, para fazer do jeito certo. Se o médico já me mandou fazer exercício, ok, já tem uma recomendação médica. Então, eu preciso de um exame médico para saber se eu estou apto a fazer todo tipo de exercício ou não. Então, eu vou passar no médico que me dê essa condição. Próximo passo. Se eu estou relacionando isso com perda de peso, com algum tipo de dieta, alguma coisa assim, obviamente eu preciso procurar informação com um profissional especializado, como consequência, uma nutricionista. Percebeu? Eu estou montando aqui a estruturação daquilo que eu vou fazer. Estou planejando.
pode estar me perguntando agora, né? Poxa, Lilo, sério que você gravou um vídeo para me ensinar a fazer planejamento? Por incrível que pareça, como eu disse, muita gente não sabe a diferença de só sonhar aleatoriamente e criar a expectativa falsa na cabeça, de realmente planejar. E esse planejamento também deve contar e se eu não atingir essa meta de repente no verão ou no carnaval tá com um corpão na praia? E se não der certo? E aí vem um outro ponto de expectativa que eu quero abordar com vocês, que é muitas vezes isso detona gatilhos depressivos ou de ansiedade, ou as duas coisas juntas. Porque geralmente o ansioso, ele ou ela é uma pessoa que está antevendo no futuro e geralmente vem com uma neurosezinha de algo ruim que vai acontecer. Então já ativa um medo. A ansiedade e o medo, né, começam a andar lado a lado. E a pessoa ela começa a deteriorar as suas funções, ou melhor dizendo, a sua energia mesmo, sua capacidade de ter força vital para realizar coisas, e ela deteriora isso em função desse pensamento nocivo que fica remontando e voltando e reverberando ali o tempo todo, fica se debatendo na cabeça da pessoa. Imagine como se fossem dois bonequinhos, um brigando com o outro, numa luta constante para tentar superar ou lidar com aquele suposto medo que a pessoa vai desenvolvendo do que pode ser que venha a acontecer no futuro. E aí essa ansiedade ou aquela coisa de querer que aconteça logo, não dar tempo para que as coisas aconteçam. Eu fiz um pedido, a pizza demora, sei lá, o cara falou que hoje vai demorar 1h30. Então eu a cada 5 minutos, né, olhando no relógio, olhando na porta, vendo se a campainha não toca, ansioso, querendo logo a pizza. E quando a pizza chega, a minha ansiedade é tanta, mais tanta, que eu devoro 3, 4, 5 pedaços. Eu não como 3, 4, 5 pedaços de pizza, tá, gente? Mas tem gente que facilmente faz isso. Eu acho que eu já fiz isso em algum momento da vida, porém eu não faço mais. Mas a pessoa, ela confunde até a ansiedade com fome, ela devora aquilo tão rapidamente que ela não sente o sabor, não percebeu o gosto do alimento. Isso tudo em decorrência da ansiedade, a pessoa se torna refém. E a expectativa entra nesse aspecto de onde a pessoa pode criar essas situações mentais, como também ela pode se colocar numa situação adversa, ilusória. Que é quando você imagina que tudo vai sair perfeitamente bem daquele jeito e ponto. E você não coloca o e se. Você não se prepara. Você não planejou. Até mesmo para você, sei lá, abordar uma menina e caras que são muito chavequeiros, galanteadores, eu não lembro de agora outra expressão que eu poderia usar, ou meninas também. Alguns deles planejam esse e se. Tanto é que eles conseguem contornar vários nãos até chegar no sim. Tem outros que já sucumbem no primeiro sim. Você pode sucumbir também no primeiro sim. Né? Se apaixonar perdidamente e aí, né, digamos que não vai ter mais volta. Né? Aí já entra outra história relacionada à paixão. Porém, a pessoa pode sucumbir no não. Pode desistir no não. E muitas vezes esse não pode ser destruidor para a autoestima daquela pessoa que recebeu o não. Talvez porque a pessoa não pensou no e se. A expectativa dela foi tão grande para o sim e tão perfeita que ela não se deu conta e se deixou levar, que de repente ela não pensou e se for não. Como eu posso lidar? Como eu lido? Como eu tenho jogo de cintura? Algumas pessoas, gente, e aí são habilidades. Algumas pessoas elas lidam com essas situações, às vezes nem todas, porque eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas que eram extremamente desinibidas em relacionamentos e eram extremamente introvertidas para tratar de assuntos de trabalho.
Elas ficavam totalmente inseguras. E o cara, né, ou a menina, já conheci homens e mulheres assim, para flertar com alguém eram pessoas assim extremamente desinibidas. Porém, para situações de trabalho, para a pessoa não se privava de estar numa situação em que ela estivesse no meio de uma multidão, ela chamar a atenção da pessoa que ela queria ao lado dela, que ela queria se relacionar. Ela não se furtava de dar um show para chamar a atenção. Porém, para ganhar, de repente, a atenção no ambiente de trabalho, numa apresentação, ou cativar a atenção dos ouvintes numa reunião profissional, a pessoa travava. Ela já tinha extrema dificuldade para isso. Então tem pessoas que têm extrema habilidade para certas áreas, são extremamente extrovertidas para certas áreas e introvertidas para outras. Alguns chamam isso de ambivertidos, né? Que para situações são de um jeito, para outras são de outra. É extrovertido e introvertido quase ao mesmo tempo. Algumas situações são diferentes. E o que isso tem a ver, novamente, né? Na expectativa? Pessoas que têm essa habilidade, como eu estava falando, elas conseguem criar essas situações, dependendo do caso, quase que automaticamente. Então o cérebro delas já se prepara para situações do e se? E se não, eu faço a minha abordagem outro dia, diferente, invento outra coisa, aí entra a criatividade. Então, muitas vezes esse não se torna praticamente uma coisa de impacto quase nulo para a pessoa, em virtude daquela expectativa que ela criou. Agora, para pessoas que criam aquela expectativa extremamente positiva, que chega a cair na ilusão, chega a criar na mente situações que beiram o quase impossível, porque tem pessoas que imaginam uma coisa tão lindamente acontecendo, mas tanto, e isso não é ruim. É ruim a partir do momento em que você extrapola. Vou citar um exemplo que eu estou sentindo aqui, que tem gente que não vai entender exatamente onde eu estou querendo chegar. Imagina o seguinte, você tem um emprego, você ganha pouco mais de um salário mínimo, ganha R$200 a mais que um salário mínimo, e você pensa assim, nossa, eu vou ter uma casa de 6 cômodos, todas com suíte, vou ter uma piscina semiolímpica, dois carros importados na garagem, vou ter uma mulher linda, maravilhosa, isso eu já tenho, mas tudo bem, faz de conta que eu não tenho, e vou viajar para o exterior, vou ser dono de 3 jatinhos, só que eu não imaginei como. Eu me imagino nesse emprego que eu ganho um salário e mais 200, 300 reais a mais que um salário mínimo. E esse emprego vai me trazer isso? Não vai. Só que em algum lugar da minha mente eu posso, despercebidamente, imaginar que eu estou nesse ambiente, nesse emprego, que me dá um salário mínimo mais algumas centenas de reais, e que eu tenho tudo isso. Então eu me imagino entrando na empresa, né, passando cartão, ou então entrando aqui no computador, né, me logando no sistema para fazer o meu trabalho. Espera aí. Como assim? Entendeu? O resultado que eu imaginei é totalmente incompatível com a realidade financeira que eu tenho. Ele não me permite realizar essas coisas que eu acabei de dizer. Para uma pessoa que ganha um salário, algumas centenas de reais, ela não consegue ter uma casa com 5, 6 cômodos, todos com suíte, uma piscina semiolímpica, 2 carros importados na garagem, viajar para onde quer, a hora que quer. E ter jatinho ainda. Não consegue. Ah, mas o universo vai me dar. Aí entra numa outra questão, né? Porque às vezes a pessoa perde o emprego e ela fala, ai meu Deus, deu tudo errado. Não, seu emprego é incompatível. Aí entra num outro detalhe que eu não vou
como eu acabei de dizer, abordar a fundo. Já falei sobre isso em alguns outros vídeos. Porém, percebeu a ideia de falsa realidade que a pessoa cria, uma expectativa ilusória. Você pode criar isso se você já fez técnicas de mentalização, técnicas para atrair prosperidade, técnica para isso, técnica para aquilo. Ok, você pode fazer. Só que você também precisa entender que há todo um contexto que tem que suprir essa expectativa. E aí vem os planejamentos. Hoje essa carreira me traz resultado para obter isso que eu estou dizendo? Não. Eu estaria, em relação à minha realidade, querendo dar um passo extremamente alto, extremamente incompatível com a minha realidade. Ok? E onde eu coloco o passo incompatível, ilusório, às vezes até perigoso. Você pode sonhar em ter uma vida muito melhor, pode criar essa expectativa e depois transformar isso num planejamento? Pode. E o planejamento ele nasce a partir do momento que você entende e compara que a sua expectativa ela pode ser incompatível ou ilusória com a sua realidade e sendo assim você precisa estruturar todo esse caminho para chegar onde você quer. Isso significa, esse emprego me dá uma projeção de carreira que eu possa atingir a ponto de obter esses resultados que eu quero? Se a resposta for não, então você já tem que começar a pensar num plano de carreira ou numa situação que te garanta que você vá obter isso em algum momento. E ficar só achando que aleatoriamente a coisa vai acontecer, ela não vai. Muitas vezes as pessoas elas trabalham, tem um vídeo meu que eu falo, se você sabe fazer afirmações, e está meio relacionado a isso que eu estou falando agora. Essa criação de expectativa versus planejamento. Porque não é só sonhar, não é só pedir para o universo realizar. Se você continuar fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito e só pedindo, não vai acontecer nada, nunca. E é isso que muitas pessoas derrapam e acabam batendo de frente num poste e se perguntam, não deu certo, por quê, que isso, que aquilo. Muitas vezes você não achou a ferramenta correta, eu venho dizendo isso muito para várias pessoas, nem todo mundo tem a ferramenta, achou a ferramenta correta ainda. Todas as pessoas têm a sua ferramenta, só que a minha pode ser diferente da sua, pois nós participamos de realidades diferentes apesar de vivermos no mesmo planeta. Isso significa que, por isso que eu disse no início do vídeo, a minha concepção de expectativa é uma coisa e para você pode ser diferente. E a minha concepção de expectativa é isso. É a pessoa ela criar na mente dela uma visão que não condiz com uma realidade concreta, que pode ser que venha a se realizar. No entanto, a pessoa ela imagina o sucesso ali, naquela expectativa. E ela não coloca um e se, ou ela não faz essas perguntas de porquê, para poder sustentar e transformar aquela expectativa numa possível realização, que é o que leva a expectativa a saltar para o patamar do planejamento. A hora que você começa a elaborar isso de uma maneira mais criteriosa, aí sim, e quando eu falo elaborar é aquela questão do papel. Tem gente que vai preferir escrever no papel, pregar em algum lugar, repetir várias vezes. Tem pessoas que vão preferir colocar no computador e tem pessoas que vão preferir mentalizar aquilo para ganhar uma força maior na concentração, no foco que ela tem que dar para aquele planejamento e trazer a resolução correta. Então, cada tipo de pessoa pode se relacionar melhor com esse tipo de ferramenta, que é justamente essa diferença. Anotar no papel, escrever no computador, usar um aplicativo, enfim, ficar mentalizando. Perfis de pessoas diferentes podem se relacionar diferente com a ferramenta que elas estão utilizando. E quando eu falo ferramenta, não é só nessa questão do recurso que você usa. Papel, aplicativo, mente. Tem gente que se relaciona bem com os três. Tem gente com só dois e tem gente com só um. Você tem que descobrir o melhor jeito que você se relaciona com essas questões da sua expectativa e planejamento.
Dicas. Já vou encerrando o vídeo, tá, gente? Vamos para as dicas. Lilo, e aí? Como é que eu faço para não cair na armadilha de ter uma expectativa e ficar me decepcionando com as situações em que eu me coloco? E aí vem uma questão. Se você está fazendo essa pergunta desta maneira que eu acabei de fazer, você já é uma pessoa que está se responsabilizando por aquilo que te acontece. Isso é importante e é bom. Porque você já entendeu que o desfecho, quando acontece de maneira negativa na sua vida, não é porque a pessoa não gosta de você, ela quer o teu mal. Ou ela não reconhece aquilo que você fez. Não, é porque você criou uma situação que não faz parte da realidade daquela pessoa. Você que criou essa expectativa, não foi a pessoa. Percebeu? Como eu faço para lidar com a expectativa e não criar uma falsa ilusão, não criar na minha vida uma ansiedade neurótica que vá me trazer outras consequências ruins? Primeira coisa, se pergunte, e se? Vou fazer tal coisa, imaginou, criou aquela expectativa. E, novamente, né, eu só vou voltar um pouquinho atrás, referente a essa criar expectativa. Expectativa também é quando você imagina algo acontecendo, só que esse algo para acontecer ele não depende só de você. Ele depende de outras pessoas e outros fatores. Por exemplo, eu usei a questão do flertar, né? Então vamos lá, vou seguir essa mesma linha de raciocínio. O flerte, ele não depende de você dar certo, de você falar a coisa para a pessoa e a coisa ser certa. Depende daquela outra pessoa que vai receber você, o seu contato, ela estar disposta a te ouvir. Ela estar disposta a prestar atenção, em ter algo em você que cative aquela pessoa, que gere inicialmente uma empatia ou simpatia, talvez, não sei, né? A pessoa tem que simpatizar, não estou falando de simpatia dessas que você acende vela, coloca as coisas, não, tá, gente? Da pessoa simpatizar com você, causar esse tipo de sensação, ela afinizar com você. E quando a pessoa ela sente isso, vai depender muito mais dela do que de você. Claro que se você se apresentar de qualquer jeito para a pessoa, você vai ter problema. Mas aí vem o e se. Você vai imaginar a situação dando certo, criou a expectativa, você vai fazer o e se. E se a pessoa reagir mal? Se ela não me der atenção? Como eu reajo? Como eu equilibro a minha autoestima para não me destruir logo na primeira? Tudo bem, eu levo na esportiva, eu dou a volta por cima. Tem pessoas que vão saber lidar melhor que isso e tem pessoas que não. Ok? Isso daí é uma questão de pessoa para pessoa. Estou só dando exemplo aqui, que de repente a pessoa pode chegar, abordar a outra na intenção de flertar, se dar mal, e na cabeça dela ela já pensar, bom, se eu me der mal, eu disfarço e vou tomar um café, vou conversar com outra pessoa, vou abordar outra pessoa enquanto eu reprocesso a coisa toda, ou dependendo do tipo de não que essa pessoa disser. E aí que eu falo, cuidado para não ficar entrando na neurose, tá, gente? Não é para criar um mapa ultra meticuloso de N situações e todas para dar certo. Eu estou tentando simplificar aqui, não complicar. E simplificar significa o quê? Se der certo, ok. Beleza. Se não der certo, como eu lido com isso? Como eu vou ficar emocionalmente com isso? Para não disparar gatilhos nocivos para minha saúde, para minha vida. Entendeu? É isso. São a possibilidade. Se der certo, beleza. Se não der, tenho que saber como me reequilibrar. Ok? É isso que eu quero dizer. Então, se pergunte, quando você estiver se colocando numa situação de expectativa, a primeira coisa é, isso depende só de mim para dar certo? Ou depende da decisão, da resposta, da movimentação, depende da ação de outra pessoa? Se depende da ação de outra pessoa, é uma expectativa. Se é uma expectativa, você tem que saber lidar com o sim, com o sucesso ou com o fracasso, com o não. Você
tem que se preparar para os dois. E volto a dizer, se preparar não é entrar numa neurose de N possibilidades. É entender como você se relaciona, e você sabe, porque muito provavelmente você já passou por isso. Só que se você tiver, dependendo da sua idade, você está tentando isso pela primeira vez. Então é uma novidade para você. É óbvio que você ainda não sabe como você vai reagir num não. Então você pode fazer o seguinte. Poxa, eu fui falar com a menina, fui falar com o menino e se ele me der um fora na frente de todo mundo começar a rir? Então você tem que se olhar no espelho e perceber isso e falar para você, como eu reagiria? Eu acho que eu respiraria fundo, fingiria que não é comigo, ó, estão me chamando ali, deixa eu sair, depois eu volto. Mas espera eles se distraírem um pouco de mim para depois eu poder voltar realmente. Entendeu? Às vezes é novidade. O planejamento, como eu falei, vai depender da questão de cada um. Vai depender se você prefere escrever isso. Escreva a partir da expectativa e vá se perguntando, porque é assim que vai nascer o planejamento. Só que a pergunta é diferente, não é e se? Né? Se der errado, o que eu faço? Não é esse. Para você planejar, você tem que perguntar por quê. Fui lá conversar com a pessoa, por quê? Ah, porque eu gostei dela. Ah, por quê? Por quê? Né? Por que eu quero isso? Por que eu quero essa casa? Por que eu quero essa carreira? Por que eu quero isso? Por que eu quero ser uma celebridade? Por que eu quero ganhar um cargo de gerente? Por que eu quero comprar aquela roupa? Qual o motivo disso? Como eu me estruturo para isso e quais são os passos que eu tenho que fazer? A partir do momento que você criou algo que você consiga estabelecer como funciona cada parte, aí sim, você planejou, aí você consegue... Claro que dependendo da situação não requer isso. Mas algumas situações da vida que você sabe que vai ter que modificar um comportamento de uma maneira mais... como eu posso dizer, mais perceptível, mas às vezes até radical, então é necessário todo um planejamento aí para que você realize. Beleza? Espero ter elucidado essa questão de expectativa e planejamento. Tem muita gente que entra todo ano fazendo criando um monte de expectativa, fazendo as promessas, né? De ano novo, criando N expectativas, pouquíssimo planejamento, quase nenhum, na maioria dos casos, e muitas vezes é por isso que a coisa acaba não dando certo, porque a pessoa só imagina dando certo, só que ela não estrutura isso de uma maneira a solidificar aquilo na mente. E isso tem a ver com pensamento positivo, tem a ver com responsabilidade, tem a ver com afirmações, tem a ver com questões psicológicas, as questões de família, tem uma série de questões que giram em torno dessas duas simples palavras, expectativa e planejamento. As duas palavrinhas, por incrível que pareça, que para muita gente podem ser banais, são palavras que estão atreladas a tudo isso que eu falei e muito mais. E eu espero ter, né, compartilhado essa visão que eu tenho com vocês e ajudado a criar essa, digamos, essa maneira de se autoanalisar e interpretar muitas vezes as palavras que nós usamos de uma maneira irresponsável, sem perceber o que a gente está causando dentro de nós mesmos, dentro da nossa mente e a repercussão que isso vai trazer logo ali na frente. Porque a expectativa, ela, quando mal trabalhada, ela vai causar, como nos exemplos que eu dei, ela causa ilusões e vai trazer as suas consequências. Vou encerrar falando um pouquinho, como eu mencionei já, o livro Sua Vida e Meus Sonhos, ele traz algumas relações com isso também, com algumas expectativas de sucesso e o que acontece quando a vida meio que rompe com aquele percurso. Mesmo quando você planeja algumas coisas,
A expectativa de que tudo seja perfeito muitas vezes pode provocar um rompimento que está relacionado a um sentido de não merecimento da vida. Isso causa processos traumáticos. Sua Vida e Meus Sonhos, em alguns trechos, aborda esse tipo de questão e traz esse tipo de experiência, de necessidade de transformação. Se você se interessar por estudar esse tipo de assunto, estudar o que é responsabilidade, essas coisas, eu te convido a fazer uma leitura do livro. Se trata de um romance, é um livro de leitura fácil, só que você tem que prestar muita atenção nas lições e nas entrelinhas para perceber isso que eu acabei de dizer agora. E caso você já tenha lido, também fica o convite, se vocês se interessarem a saber mais segredos, mais questões que eu abordo em Sua Vida e Meus Sonhos de uma maneira extremamente sutil, quase imperceptível pelas pessoas. Pretendo ou fazer um vídeo ou escrever a respeito disso, dessas questões que o livro aborda. Tá? Sua Vida e Meus Sonhos é um dos livros que eu trago esse processo. O livro mais recente, que é O Cemitério de Pássaros, ele traz um processo de autoanálise. É bem curtinho também, é um livro que é muito rápido de ler, só que ele traz um processo de autoanálise bem interessante da protagonista. Ela tem um lado, né, a Priscila, a Pri, ela tem um lado bem humorado dela, assim como tem os momentos dramáticos, e ela, na verdade, ela narra ela faz todo esse processo de autoanálise durante a história, e ela exemplifica, através da própria vida, os exemplos de como você pode ter um direcionamento equivocado, uma visão equivocada sobre você mesmo, sua própria realidade, sua própria personalidade, a partir de influências que você vai recebendo da vida sem perceber o quanto aquilo está te afetando. E a partir daí você vai ter direcionamentos que podem, muitas vezes, te levar a ter uma visão como pessoa e atrair outras pessoas para a sua vida que lhe tragam experiências que nem sempre serão tão agradáveis. Isso seria o que é a essência do Cemitério de Pássaros. Agora há pouquinho eu falei de Sua Vida e Meus Sonhos. Sua Vida e Meus Sonhos eu conseguiria facilmente gravar um vídeo de algumas horas falando sobre ele. Tá? Então, novamente, agradeço você por ter me assistido, me escutado até agora. Espero que essa questão de expectativa versus planejamento tenha esclarecido algumas coisas na sua mente e te ajude a planejar o seu ano, seja se você está agora no comecinho de 2021, momento em que eu gravo o vídeo, ou se você estiver mais para frente. É sempre momento de você sentar, criar um balanço daquilo que você fez até esse momento, não importa qual, e realmente começar a entender quais são as suas expectativas, como você estrutura isso e como você começa a planejar. Tá bom? Então é isso aí, deixo vocês com um grande abraço, mais uma vez, para quem está começando 2021, momento que eu gravo o vídeo, volto a repetir. Muita prosperidade para vocês, que seja um ano excelente, de muitas inspirações, muitos sonhos e realizações também. Todo mundo merece um caminho de conhecimento, de autoconhecimento e de realização. Felicidade está dentro de você, está na sua mente, está no seu coração. Ela só se manifesta fora a partir do momento que você se permite se ver em todas as coisas de uma maneira alegre, feliz, saudável e próspera. Valeu? É isso aí. Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!